Fala galera, beleza? Tendo um primeiro vídeo nesse canal. Bom, esse vídeo na verdade ele vai estar sendo sobre filosofia, mais especificadamente sobre alguns bons temas que a gente vai estar falando aqui. Não serão só um, não serão dois, serão vários. E vai começar uma introdução ao pensamento moderno. A gente vai estar passando aí por Friedrich Hegel, Karl Marx, vamos estar falando também sobre Schopenhauer e alguns conceitos que surgiram também nessa época. Bom, então vamos agora ao nosso primeiro tema. Sem enrolação, sem mais nada, a gente vai estar fazendo aqui um vídeo curto, rápido, tentando resumir todos os temas possíveis aqui para vocês. Bom, o primeiro tema vai estar sendo a introdução ao pensamento moderno. Bom, antes de a gente estar começando a falar exatamente sobre o pensamento moderno, ou a introdução a esse pensamento, falar um pouco sobre isso, a gente vai ter que estar entendendo em que contexto da história ele surgiu. Ele vai estar surgindo lá na Idade Média, onde os pensamentos giravam muito em torno da alma, o que era ela, o que era Deus. Deus estava acima de tudo. Muitos acreditavam até mesmo que a Bíblia era a única fonte de conhecimento, e aí tinha várias controvérsias nisso. E é nesse contexto de ter Deus acima de tudo que surgem os pensamentos modernos, né? Os pensamentos surgem por aí, nesse contexto. Bom, e obviamente esses pensamentos novos que estão surgindo, os pensamentos modernos, vão ir contra esses pensamentos da Idade Média. Ou seja, eles vão ter a razão acima das coisas, não Deus. Eles vão ir contra Deus. E um movimento ou algo que acabou marcando muito essa mudança de pensamentos nessa idade, ou nessa época da história, foi o pensamento iluminista, que acabou sendo influência à Revolução Francesa. Tanto que esse iluminismo, para vocês terem uma noção de como ele mudava esse pensamento totalmente, de que Deus está acima de tudo, ele dizia que a Idade Média é a Idade das Trevas, exatamente por ser teocentrista, ou seja, ter Deus acima das coisas, ter uma divindade, uma entidade acima de tudo. Bom, e agora que você sabe um pouco sobre esse pensamento moderno, que eles trabalham muito com a razão, vamos estar falando sobre o nosso primeiro filósofo do vídeo, René Descartes. René Descartes era um filósofo moderno e ele tinha um pensamento racionalista, ou seja, ele acreditava que os sentidos nos enganavam e que a razão estava acima das coisas, acima dos sentidos, e que tudo isso era apenas coisas que nos enganavam, coisas do corpo que nos enganavam e estavam abaixo da razão. René Descartes também acreditava no conceito das ideias inatas. O que seria esse conceito das ideias inatas? São ideias que já nascemos com, ou seja, é algo que a gente já tem, a gente já conhece, a gente já tem na nossa mente a partir do nosso nascimento e a gente vai aprimorando essas coisas, como por exemplo a ideia dos cálculos matemáticos. Além disso, René Descartes também tinha seu método de conhecimento baseado em três etapas, que eram as seguintes: evidência, análise e síntese. A evidência ela passa a ideia de que se algo não é evidente, deve ser colocado em dúvida ou em análise até ser indubitável. A análise ela visa quebrar essa dúvida em partes menores para ser resolvidas. E a síntese é resolver esses problemas criando um novo pensamento, que pode ser novamente colocado em análise até se tornar indubitável. René Descartes também tinha outros pensamentos, como a res cogitans, que é a nossa alma racional, o nosso pensamento, e a res extensa, que é nosso corpo físico. Mas, em resumo, seriam esses os principais pensamentos dele. Agora que nós terminamos essa parte de introdução ao pensamento moderno e falamos sobre Descartes, vou estar falando para vocês alguns conceitos que surgiram muito nessa época, alguns modos de pensar que existiam, como eram chamados e quais os significados deles. Bom, iniciando tudo isso com o racionalismo. O racionalismo ele prega que a razão está acima dos sentidos e que nós nascemos com as ideias inatas. O segundo conceito é o empirismo, que prega a ideia de que nós nascemos com a mente vazia, sem nada, e vamos colocando as coisas que percebemos pelos sentidos nela. O nosso próximo conceito é o criticismo, que fala que tudo que não é analisado criticamente não deve ser levado como conhecimento e deve ser negado até ser analisado criticamente. Nossos próximos conceitos são conceitos totalmente contrários, onde o dogmatismo diz que existem verdades absolutas e o ceticismo, que é o pensamento contrário, diz que o ser humano nunca vai chegar a atingir verdades absolutas. Por último, vemos agora o relativismo, que diz que até existem verdades, mas são subjetivas. Voltando agora a falar sobre filósofos, saindo dessa parte conceitual, vamos estar falando sobre mais três filósofos, algumas diferenças entre eles e algumas coisas que eles pensam em comum. São eles Friedrich Hegel, desculpa pela pronúncia do nome, eu não vou saber pronunciar, mas Soren Kierkegaard e Karl Marx. Bom, vamos começar então com Friedrich Hegel.
Friedrich Hegel foi um grande filósofo alemão que idealizou diversas coisas, inclusive o pensamento dele é muito complicado, então vou estar tentando simplificar ao máximo aqui. Bom, ele conceituou na ideia dele o que ele pensava que era idealismo. O idealismo para ele era, na verdade, uma realidade que não era fixa, mas sim com um fluxo contínuo de contradições que são superadas a partir de um movimento dialético. Esse movimento dialético dele também se baseia em 3 etapas, que são a tese, que é a ideia inicial, a antítese, que é uma ideia contrária a essa ideia inicial, e a síntese, que é a reconciliação entre essas duas ideias. E o mais interessante é que também aqui você pode colocar novamente esse resultado como tese e repetir esse processo até chegar numa ideia realmente pronta, entre aspas, porque na filosofia é muito subjetivo e muito vem do pensamento de como cada um vai levar aquilo, de como cada um analisa aquilo. Então, a gente pode colocar isso infinitas vezes como tese e ter, obviamente, infinitas antíteses e vamos reconciliar tudo isso novamente em sínteses e assim se repetindo novamente um ciclo. Outro conceito importante para ele era a consciência, que era visto como um papel central, que desempenha um papel central para Hegel. Ela é algo criativo, que é capaz de compreender e mudar a realidade. Ela não é vista simplesmente como algo passivo, que recebe informações sensoriais, mas sim como uma capacidade de autoconhecimento e autorreflexão. Essa consciência, para ele, também era formada em 3 etapas, no caso, 3 degraus. O primeiro deles sendo o estado sensível, que é a consciência que se preocupa com aquilo captado pelos sentidos. E a maioria dos seres humanos estão nesse degrau. O segundo degrau é a consciência individual, que é a capacidade de se entender como indivíduo, a se reconhecendo os outros como indivíduos e reconhecendo suas diferenças. Neste degrau, o sentido está na coisa em si, como você decide usá-la, como o ser a usa, e apenas alguns humanos chegam a alcançar esse degrau. O terceiro e último degrau é o degrau do espírito absoluto, a que pouquíssimas pessoas chegam. E nesse degrau, ou seja, nesse estado da consciência, o ser consegue modificar a si mesmo, é a realidade que vive, o contexto que está, e aqui o pensamento é: você é como você é porque quer ser assim. Vamos ao último conceito que veremos de Hegel nesse vídeo. Bom, obviamente tem muitos outros conceitos, mas vamos tentar resumir ao máximo e falar dos conceitos mais importantes dele aqui. Bom, o último conceito seria o espírito, que é uma totalidade da existência, a totalidade do existir, da consciência. Tudo que existe está dentro de uma grande consciência que é o espírito. O espírito é uma consciência autocriadora criada por nós e que nos criou. Agora, iremos falar um pouco sobre Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês influenciado muito pelo romantismo, assim como Hegel também foi. Mas para ele, tudo que existia está em Deus, ou seja, ele já volta para aquela ideia muito de que Deus estava acima de tudo. E ele traz à tona 3 posturas que o ser humano pode ter em relação à sua existência. O primeiro deles é o estado estético, que é aquele que se preocupa muito com a aparência e com os sentidos. O segundo é o estado ético, é aquele que se preocupa com as consequências de suas ações para as pessoas ao seu redor. O terceiro é o estado religioso, que completam a entidade transcendente, além desse mundo, é se relacionar com ela, neste caso com Deus. Agora, fazendo uma pequena comparação entre Hegel e Kierkegaard, podemos perceber que para Hegel, o espírito é a totalidade da existência. Já para Kierkegaard, o espírito é algo externo e que cria a totalidade da existência. Quem se relaciona com esse externo, no caso Deus, está vivendo o estado religioso. Agora entraremos no nosso último filósofo desta parte do vídeo. Teremos mais um lá para frente, que será Schopenhauer, mas agora vamos estar falando sobre o último desta parte do vídeo, que será Karl Marx. Bom, Karl Marx ele acreditava muito no conceito do materialismo histórico dialético, que é a história movida por uma dialética influenciada ou movida pelo materialismo, pelas coisas materiais. Ou seja, não é algo programado pelo espírito, mas sim pelo indivíduo em si. Um grande conceito dito por Karl Marx, idealizado por ele e escrito, foi o conceito de mais-valia. A mais-valia representa a diferença entre o salário pago e o valor produzido pelo trabalho, pelo trabalhador. Então, esse conceito, o conceito de mais-valia, pode ser entendido como o trabalho não pago, ou seja, são as horas que o trabalhador cumpre e o valor pelo que ele gera não é pago, ou não é, como é que eu posso dizer, não é retribuído a ele. Bom, agora com os filósofos explicados, vamos voltar a falar um pouco sobre conceitos. Vamos falar agora então, primeiramente, sobre número e fenômeno.
Então, fenômeno, na filosofia de Immanuel Kant, era como uma coisa se apresenta ao sujeito, através dos sentidos, no total como ela se apresenta a você, como ela se apresenta ao sujeito. E o número é como a coisa realmente é o que a coisa realmente é. Bom, outros conceitos muito falados são a sensação, percepção, a memória e a imaginação. A sensação é aquilo relacionado aos sentidos, ao sentir, onde, para a psicologia, é o receber informações de objetos pelos sentidos. Já a percepção fala do usar a razão para entender as informações recebidas dos sentidos. É entender o que o objeto é. A memória, de maneira simples, é o conseguir resgatar, ter esse resgate de percepções anteriores. Já a imaginação é vista como o conseguir criar coisas novas a partir de percepções, sensações e memórias anteriores. Agora, mudando de assunto novamente, veremos o último tema a ser falado nesse vídeo, que será Arthur Schopenhauer. Schopenhauer era muito visto também como filósofo pessimista, isso devido a algumas de suas ideias e ideais que tinha. Mas nesse vídeo não vamos estar falando muito sobre outros ideais, estaremos apenas falando como era o mundo, como ele via o mundo através de vontade e representação. Representação, de maneira bem simples, para Schopenhauer é dito como o fenômeno que é o mundo para cada pessoa, ou seja, é como cada pessoa vê o mundo através de suas experiências, vivências pessoais. Já a vontade tem um conceito um pouco mais complexo que isso a ser explicado. A vontade ela é dita como algo superior, que controla a todos, ou seja, nós somos todos como marionetes da vontade. A vontade sempre está nos mandando, entre aspas, as coisas. Ela é como um script, como um livro já escrito que a gente apenas segue sem mesmo saber. Então, a pergunta que fica muitas vezes é: existe como a gente se livrar desse script, dessa vontade que nos controla sempre? Schopenhauer diria que sim, existe uma maneira de se livrar dela, e seria através do sofrimento. Que sofrimento é esse, você pensa? Não é um sofrimento físico, nem nada do tipo. É um sofrimento mental, através dos sentimentos. E não só os sentimentos ruins, são sentimentos bons. No caso, esse sofrimento é dito como sentimentos que a gente sente fortes, sensações fortes que sentimos, que podem ser sentidas através de artes, como teatros, pinturas e entre outros. Um exemplo muito bom de algo que tenta representar isso, esse se livrar à vontade, esse sentir emoções fortes, é a representação da mitologia nórdica feita através do teatro Das Rheingold, ou O Ouro do Reino, que foi feito pelo alemão Wagner. Bom, do mais é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Se ficar alguma dúvida, coloque nos comentários. Estarei respondendo todas elas. Afinal, isso aqui não é um canal muito grande, então eu consigo responder todas essas perguntas. Isso se tiver alguma aí. Então, mas é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido uma explicação boa. Tentei resumir ao máximo os temas desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar. Então deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e fui!